Pois é, galera. Drayton Madeira, comentarista de primeira. E ontem agradecer a galera que fez a live da gente. Agradecer o Evandro aí do canal Norte e Nordeste, né, da bancada Norte e Nordeste, que fez a live com a gente. A live em que a equipe do Papão da Curuzu foi superada dentro de casa pela equipe da Onça Pintada, a equipe emergente do Amazonas, né? Uma equipe, aliás, muito bem treinada pelo Luizinho. Até o Evandro falou muito bem da equipe e a gente pontuou aqui os pontos, né? Agora a gente tem que entender, a torcida do Papão tem que entender que foi uma batalha e foi um jogo que foi premiada a competência do adversário, não o demérito do Papão e nem que o Papão jogou ruim, apenas foi a competência do adversário. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo, a opinião da gente, o que foi o jogo, não é? Como o jogo em si, o jogo foi mostrado para a gente. Então a gente vai falar um pouquinho desse jogo. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, 2-1 para a equipe da Onça Pintada, em pleno Mangueirão. Aliás, que espetáculo lindo fez a torcida do Paysandu no jogo, uma coisa maravilhosa. Mas futebol é aquela ciência que não é exata, não é? Nem sempre aquele que teoricamente está cotado para ser o vencedor numa partida de futebol vence. E isso é a graça do futebol. E ontem na live eu vi a torcida do Paysandu chateada com algumas coisas, mas diferentemente o que chamou a atenção foi como a torcida continua acreditando, continua apoiando e não deve deixar, porque o Paysandu continua dependendo só das suas forças. Foi um tropeço, né, dentro de casa, com mais de 53 mil torcedores, que coisa linda. É uma torcida que a gente diz não tem que estar nem na Série B, tem que estar na Série A, porque na Série A poucos times colocam uma torcida dessa no estádio, não é? Então é galgar o degrau agora para subir para a Série A, baixar a cabeça, ver os erros. Eu vou pontuar algumas coisas que eu vi do scout do jogo, que eu falei na live, mas eu vou pontuar com mais calma aqui para a gente entender como, enfim, foi o jogo e foi que eu vi realmente. Para mim, torcedor, é um cara que a torcida ama muito, que gosta, é o cara referência, mas eu torno a dizer, o maior culpado por essa derrota da parte do Papão, sem tirar o mérito da equipe do Amazonas, para a gente não dizer que está sendo leviano, porque é a imparcialidade do canal. O Amazonas jogou muito bem, eu vou falar disso, mas eu disse na live e torno a dizer, o maior culpado foi a falta de competência do centroavante, que fez um gol, mas poderia ter feito 3, 4, né? Que foi o Mário Sérgio, o Super Mário, como é querido pela torcida. Não é? Eu vou ver aqui o scout do jogo que eu falei, mas com calma, veja. A primeira chance de gol, na verdade, foi do Rafael, após um passe do Diego Torres, aliás, um bom jogador Diego Torres, né, a 1 minuto de jogo. Né, o Amazonas veio e mostrou que não ia ficar atrás. E o jogo ficou aqui naquela intermediária, muita marcação, muita pressão dos dois lados, mas aos 8 minutos e 47 teve a grande chance, foi um cruzamento do Edmilson, aliás, o lateral jogou muito bem, né, acionando o Mário, e o Mário não conseguiu chegar na bola e perdeu um gol na cara do gol, deu um peixinho e não conseguiu. Aos 14 minutos, teve aquele lance do pênalti, Diego Torres, mas o VAR voltou, foi fora da área. Aos 25, Robinho, né, deu o passe, o cruzamento e o golaço do Mário, 1-0. Daí se esperava, poxa, o Paysandu vai com tudo para cima, mas não, a equipe do Amazonas se postou bem taticamente, começou a marcar, não se abalou e começou a evitar as infiltradas do time do Papão. Mas aos 32, que veio outro lance, né, o Edilson cruzou e o Nicolas Careca também perdeu um gol, veja, era o segundo gol perdido já e já estava 1-0. Né? Aos 39, o Robinho lançou Mário de novo e ele perdeu outro gol. Veja, até então eu estou pontuando que o Amazonas não tinha chegado firmemente, até que aos 44 minutos, né, o Igor Bolt arrancou ali pelo meio, saiu se desvencilhando, deu um chute colocado com força, a bola acabou quicando, enganou o goleiro do Papão e acabou empatando o jogo. Então a primeira etapa acabaria terminando empatada, bastante equilibrada, entre aspas, que o Paysandu já tinha perdido 3 chances de gol e estava 1-1, era para estar, e 3 chances claras, reais mesmo, gol que não se perde, né? E no segundo tempo, aos 5 minutos, teve um lance importante no cruzamento, o Sassá cabeceou sozinho para fora, já poderia estar 2-1 aí. Agora, o que me chamou a atenção foi que o Sassá e o Gilboto, eles voltaram mais para marcar no meio de campo. Isso acabou complicando a saída, as armações da equipe do Paysandu e acabou confundindo a armação
né? E aos 11 minutos, o Diego Torre, de 3 dedos, né? Ele lançou, não sei se foi o Diego Torre, foi o lateral, agora não me recordo direito, mas um lançamento meio que de 3 dedos, né? Para o Sasaki acabou fazendo o gol, né? Fazendo o gol, a bola não bate, o Igor tentou, a bola rebotou e Sasaki acabou fazendo o gol aos 13. Edilson acionou o Mário Sérgio de novo e ele perdeu outro gol, ele deixou a bola escapar, era só dar um tapinha, matar, dar um tapinha e fazer o gol, né? Para empatar o jogo. E o jogo ficou muito assim, muito equilibrado, poucas chances. Diego Torres chutou para fora e o Giovani, aos 32, outra chance. O Giovani acha o Mário Sérgio, que ele também perde. Então ficou isso, uma equipe equilibrada na marcação a equipe bem treinada pelo Luizinho do Amazonas se postou muito bem. Ele já falava isso, que o time ia vir para cima para jogar, mas acontece aqui que vocês viram mais ou menos. No scout, eu estou falando de gols, eu estou falando de chances claras de gol. Então, esse foi o ponto. Sem demérito à equipe do Amazonas, torna a dizer, mas a equipe do Paysandu perdeu muitos gols. E não se perde tantos gols assim num jogo decisivo, cara. Resultado, o Paysandu sai de postulante a disputar o título para ainda alçar um ponto, procurar buscar um ponto para se classificar. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Eu vou mostrar a tabela para vocês. Vejamos aqui. A gente está vendo aí a tabela. Vou abrir aqui a tabela para vocês. Interessante, né? Do outro lado lá, vamos ver a tabela, né? O Amazonas, o Paysandu continua dependendo só das forças deles, com 10, o Amazonas para 9, 7 e o Botafogo com 3. Mas deixa eu explicar um pequeno detalhe aqui, galera. Vamos ver, se você observar a pontuação do Paysandu, o Paysandu tem 10, o Amazonas tem 9. Eles dois estão brigando com a vaga junto com o Volta Redonda. Acontece que o Amazonas enfrenta o Botafogo, só joga por um empate. A mesma situação do Paysandu também só precisa de um empate. Né? Todos os dois só precisam de empate. Mas tem 3 times agora brigando ao invés de ter 2. Então, 5 jogos para cada um. 3 vitórias para Paysandu e Amazonas e 2 para o Volta. Né? Empate 1, o Amazonas tem 0, ele só ganha ou perde. Né? O Volta Redonda tem 1. Agora, derrotas. Uma do Paysandu, o Paysandu que tem menos, o Amazonas tem 2 e o Volta Redonda tem 2. Por isso que o Paysandu continua na frente. Gol marcado 7, 7, 5, 6. O mais interessante, gol contra 5, né? 4, 7, 9. Agora, o interessante está aqui. O Amazonas sofreu menos gols. O saldo de gol do Paysandu é 2, do Amazonas é 3. Então, o Amazonas só depende de um empate. Né? E ele pode até perder se o Paysandu empatar lá, ele mesmo perdendo, ele se classifica. Então, o Amazonas passou a ter a maior vantagem de todos eles. Então, veja, o que é interessante é aqui, o Volta Redonda tem menos 2 e o Paysandu tem menos 2, tem 2, positivo. O que acontece, torcedor, é que o Volta Redonda tem que ganhar por um placar de 2-0, porque se ele ganhar de 2-0, ele zera o saldo dele, o Paysandu zera, então eles ficam iguais em tudo. E o que acontece aqui? Acontece que o Volta entra pelo confronto direto. Então ele vai entrar na questão do confronto direto por ter enfrentado e vencido já. Né? Então esse é todo o problema que enfrenta a equipe do Paysandu. Só que o Paysandu continua dependendo só dele, torcedor. Continua dependendo dele. E a torcida está preocupada porque é um jogo fora de casa e o Volta Redonda acabou ganhando 2 jogos seguidos. Ganhou do próprio Amazonas e ganhou do Botafogo fora de casa. Então continua, acordou e tem chance. O que acontece? Acontece que a equipe do Paysandu também não é de desespero, que ele continua dependendo das próprias forças. Ele pode até perder por 1-0. Mesmo ele perdendo por 1-0, se ele perder por 1-0, ele se classifica de todo jeito. E o Amazonas joga por um empate. Tá? Porque se ele perder de 1-0, fica os 3, o Amazonas empatando, vamos supor, fica os 3 com 10 e entra Paysandu e Amazonas. Né? O Amazonas, ele só não se classifica se ele perder o jogo e o Volta Redonda ganhar lá de 1-0. Aí entraria a Volta Redonda e Paysandu. Né? E o Paysandu em primeiro, Volta Redonda em segundo. Então pode dar muito, tem muitas situações aí. Mas não é para desespero, é sim para alerta. E é feito um torcedor escreveu, o Hélio dos Anjos tem que ter mais paciência e não ser tão expulso.
tanto expulso. Hoje, o problema do Hélio é esse temperamento dele. Hoje o problema ficou notório, que foi a falta do treinador à beira do gramado, seu comandante, para puxar, para orientar dentro do campo. Esse temperamento, o problema aqui no Brasil é que o treinador reclama demais, cara. A maioria dos treinadores reclama. Tem que ficar calado, cara. Procurar de ser torcedor e ser profissional. Parar que esse negócio tá reclamando. Você não vê isso na Europa em canto nenhum, cara. Só aqui no Brasil o jogador reclama demais, o treinador reclama demais. Aí, a falta que fez. E, por outro lado, o Sassá também tá fora do próximo jogo. Então, tem muita coisa em aberto. Vai ser uma rodada emocionante. Tá, gente? Eu sou Draito Madeira, o comentarista de primeira. Torno a dizer, para mim, o maior culpado disso aí foi a incompetência do ataque do Paysandu. Teve o mérito do Amazonas, da competência. Então foi um jogo muito equilibrado, um jogo muito bonito de se ver, mas o que ficou claro foi a competência em um time fazer gol e acertar suas oportunidades e o outro não. O Paysandu teve muito mais chance, mas não soube matar o jogo. Então futebol é assim. Quem não faz, leva. Se inscreve no canal, dá o like aí, divulga a gente, ajuda a gente, fica na paz, fica com Jesus. Até a próxima live.